Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje nós vamos examinar a usucapião constitucional ou especial, urbana e rural. Dessa forma, estudaremos a previsão legal, a posse contínua e sem oposição. Examinaremos a evolução da usucapião especial rural e ainda a moradia do possuidor e de sua família. Então, vamos lá. A nossa Constituição Federal de 88 trata nos artigos 183 e 191 de duas espécies de usucapião, a constitucional urbana e a constitucional rural. O artigo 183, em outras palavras, nos diz o quê? Que aquele que possui como sua uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, e que a utilize para a sua moradia ou da sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E o artigo 191 diz: aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, a área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela a sua moradia, vai adquirir a propriedade. Verifica-se que tanto a usucapião constitucional urbana como a rural apresentam o requisito de posse contínua e sem oposição. Mas, meus amigos, o Código Civil, nos artigos 1239 e 1240, também contempla as modalidades especiais que foram consagradas na Constituição de 88. O artigo 1239 diz: aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela a sua moradia, adquirirá a propriedade. O artigo 1240 diz: aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou da sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Assim, a posse deve ser revestida de animus domini, qualificada como ininterrupta, sem oposição, sendo exercida de forma direta e pessoal, mansa e pacífica. No caso da usucapião especial urbana, se exige também do possuidor a utilização da área para a sua moradia ou da sua família, não sendo contabilizado o tempo de seu antecessor na moradia, o que significaria reduzir o prazo prescricional para o novo possuidor. No entanto, é permitido que, quando o sucessor fizer parte da família que habita o imóvel para a residência e em momento posterior os membros se dispersarem antes de completar o lapso quinquenal, é possível que ele dê continuidade ao vínculo. A lei não exige título ou boa-fé nessa espécie, elementos que não refletem o animus domini. Na posse injusta, temos a violência, clandestinidade e a precariedade. E durante o período em que a posse é injusta, não cabe a usucapião. Nesta situação, não ocorre a prescrição aquisitiva. A usucapião especial urbana se distingue das demais modalidades, principalmente por ter determinado um prazo consideravelmente inferior comparado às outras espécies, sendo este de 5 anos contínuo e sem oposição. Ela surgiu para especificar essa parte do regime, alcançando o possuidor que não tem moradia em nenhum outro imóvel. É um instituto novo no ordenamento jurídico, iniciado com a Constituição de 88, não tendo vínculo direto com as outras formas usucapiatórias anteriores existentes, como a usucapião ordinária e a extraordinária. É importante destacar que os imóveis urbanos sempre foram passíveis de serem usucapidos por meio das modalidades ordinária e extraordinária, com prazos maiores e sem especificações. No entanto, a usucapião especial urbana surgiu para especificar essa parte do regime, alcançando o possuidor que não tem moradia em nenhum outro imóvel. Com isso, merece que seja esclarecido que a pessoa jurídica não tem legitimidade para pleitear o usucapião, devido à lei exigir que o imóvel seja utilizado para a moradia própria ou da família, não alcançando, portanto, a pessoa jurídica.
Uma observação a ser feita acerca desse dispositivo é que após a pessoa obter a propriedade do bem através da uso capião, é permitido a disposição do imóvel da forma como entender, e assim não fica limitada unicamente à moradia, podendo negociar através de venda, permuta e ainda fazer uma doação. A área estabelecida é a extensão de 250 metros quadrados e dessa forma, esse é o tamanho máximo que é permitido para essa forma de uso capião, pois se levou em consideração uma extensão de área considerada suficiente para a moradia daquela pessoa ou da sua família. Na uso capião especial urbana, a posse deve ser revestida de animus domini, caracterizada como ininterrupta e sem a oposição, sendo exercida de forma direta e pessoal, mansa e pacífica. E vocês sabiam que dentre as diversas modalidades de uso capião, a uso capião especial rural foi a primeira a ser constitucionalizada? Isso ocorreu inicialmente no artigo 125 da Constituição de 34, na era Getúlio Vargas. A de 37 também disciplinou sem alterar o conteúdo através do artigo 148. Já a Constituição de 1946 manteve a uso capião laboral, mas apresentou algumas alterações ao texto constitucional. No ano de 64, nós tivemos o Estatuto da Terra e assim tivemos essa novidade da previsão da uso capião em lei ordinária. A Constituição de 1988 tratou do assunto no título que dispõe sobre a ordem econômica e financeira. Dessa forma, foi colocada a uso capião especial rural no artigo 191 da Constituição. Vejam, meus amigos, que divergência nós temos no que diz respeito aos hectares. A lei número 6.969 de 81, nós tínhamos a informação de 25 hectares. Por outro lado, a Constituição de 88 apresenta um artigo 191, a área de 50 hectares. Dessa forma, esse conflito é facilmente resolvido pelo critério hierárquico, uma vez que a Constituição considere a área de 50 hectares. E assim, esse artigo da lei número 6.969 de 81 não foi recepcionado pela atual Constituição. A uso capião constitucional pro labore constitui forma de aquisição de área de terras em zona rural não superior a 50 hectares por aqueles que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua por 5 anos ininterruptos, tornando-a produtiva por seu trabalho ou da sua família, tendo nela o quê? A sua moradia. Trata-se de uma forma de uso capião diferente daquelas previstas no Código Civil e que não se revoga, pois limita a sua aplicação a áreas rurais que não excedam a 50 hectares. Para finalizarmos a nossa aula, nós vamos estudar a moradia do possuidor e da sua família. Então a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Destaque-se que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Com isso, nós temos que a concepção de família, com referência ao uso capião especial rural, é ampla, pois a própria Constituição Federal de 88 define em seu artigo 226 como sendo aquela composta pelo casamento, pela união estável ou pela família monoparental. Merece destacar ainda que temos também outras situações consideradas famílias que não estão especificadas em nossa Constituição Federal, como, por exemplo, a união homoafetiva e a família anaparental. Mas, professor, o que é família anaparental? Meus amigos, a família anaparental é aquela formada entre irmãos, primos ou pessoas que tenham uma relação de parentesco entre si, sem que haja conjugalidade entre elas e sem vínculo de ascendência ou descendência. Assim finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático de apoio disponível lá na sua área do aluno para informações mais detalhadas sobre os temas aqui apresentados. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.